capítulo 10, versículo de número 4. Isso? É isso. Atos 10 e 4. Vamos a Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, livro mensageiro, que traz uma teologia do apóstolo Paulo, desde a sua conversão. Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, mas é um livro que, mesmo o apóstolo Paulo trazendo muitos exemplos, muita vida, muita vivência, muito da sua história, ele não é um livro onde Paulo ou Pedro são o personagem principal. Os estudiosos sobre pneumatologia ou a doutrina, o estudo do Espírito Santo já dizem que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro onde ilustra o personagem principal chamado Espírito Santo. E do primeiro até o último capítulo é quem impulsiona, é a bola propulsora de todos os atos feitos não só pelos apóstolos, mas por discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas todos impulsionados no poder e na virtude do Espírito Santo de Deus. Vamos ao tema, que é o capítulo 10, o versículo de número 4. Diz o texto assim: e edificando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Atos dos Apóstolos é um livro que começa com uma promessa no capítulo 1. Atos 1:8, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-lhe-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Se fosse você, já tinha dado glória a Deus, e até os confins da terra. O livro começa com uma promessa, a promessa da descida do Espírito Santo, promessa essa feita por Jesus, porque quando foi assunto ao céu, ele mesmo disse: não vos deixarei órfãos, sozinhos, vos enviarei o Paracleto. Essa palavra Paracleto, no original, não somente consolador, mas também é ajudador, fortificador, companheiro de todas as horas, aquele que está sempre junto, aquele que não abandona, aquele que te ajuda, aquele que sustenta, aquele que guarda, aquele que vai, aquele que vem, aquele que não desiste. Quem é esse Paracleto? É o Espírito Santo enviado por Deus. Esta promessa ela vai se cumprir no capítulo de número 2, porque diz a palavra do Senhor que estavam todos reunidos. É bem verdade que quando Jesus falou, e na sua ascensão, quando Jesus está sendo assunto ao céu, havia 500 discípulos que foram testemunhas oculares, pastor Eloy, deste fato.
Mas quando acontece a promessa, muitos deles não estavam mais. A Bíblia nos relata que uma maioria havia talvez desistido, voltado para casa, ou tinha seus compromissos, estavam fazendo talvez outra coisa. Mas a Bíblia diz que onde estavam aqueles que perseveraram na promessa? No Senado, onde estavam aqueles que perseveraram na promessa? No Senado, onde estavam aqueles que ainda criam na promessa? No Senado, onde se reuniam aqueles que não desistiram da promessa? No Senado, onde estavam reunidos aqueles que não se cansaram de pensar que a promessa não iria mais se cumprir na sua vida, mas aqueles que colocaram em seu coração: se Deus prometeu, vai cumprir. Jesus falou, vai acontecer. Vamos se esperar, vamos firmar os nossos pés na promessa, porque ela vai acontecer. No capítulo de número 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. A Bíblia diz que foi de repente. Tem coisas na vida da gente que são preparadas, tem coisas que são planejadas, mas tem coisas que é de repente. É de repente. Tem coisas que você prepara anos e anos e não sai às vezes tão bem, como uma coisa que às vezes acontece de repente. Eu não sei quantos anos você, talvez que é casado, se preparou para o seu casamento, mas eu, quando conhecia, falei de Mara, pastor Eloy, foi de repente. Foi de repente. Foi 3 meses e nós já casamos, foi de repente. Dia 22 de dezembro já está fazendo 19 anos. Alguém pensa, mas uma coisa tão rápida não vai tão longe. Mas já está chegando 19, já está chegando 20, daqui a pouco é 25 anos. E se Jesus não voltar, a gente vai ficar velhinho juntos. Mas foi um de repente. Coisas acontecem de repente na sua vida. São coisas às vezes pequenas, coisas às vezes pormenores, coisas talvez detalhes que às vezes a gente nem nota. Mas acontece. Por isso nós devemos estar atentos. Estavam orando, estavam reunidos. De repente alguém notou. Que som é esse? Que som é esse que está entrando no cenário? Que coisa é essa? O que eu estou ouvindo? Será que está acontecendo algo em Jerusalém? Será que é um ciclone, Gerson? Que som é esse? Parece que é o som de um vento. Será que está ventando? Aí alguém começa a olhar para um lado, para o outro, mas não vejo o vento, não tem vento, está tudo calmo. Mas o som tem o som de vento. Tem o som de vento, e é vento impetuoso. Onde estavam reunidos. E a Bíblia diz que todos foram cheios. Oh, glória a Deus. Todos foram cheios, porque um dia a promessa foi feita. E promessa é feita, é promessa cumprida. Porque aquele que fez a promessa não é filho do homem. Para mentir. Talvez você está sentado me ouvindo aqui. Você é portador de uma promessa. Talvez anos alguém colocou o dedo na tua cara e diz: Deus está falando com você. Você tem promessa na tua vida e até hoje não aconteceu. Mas talvez, meu irmão, seja de repente que a promessa se cumpra na sua vida. Seja de repente, seja no culto. É por isso que nós precisamos estar na casa do Senhor. É precisamos estar no Senado, porque a promessa não se cumpriu em todo lugar. A promessa se cumpriu. E essa promessa em vários corações estão nas minas. A igreja é impulsionada, a igreja muda com essa virtude do Espírito Santo. A igreja começa a invadir. A igreja, o interessante é que a igreja sai para fora quando recebe o Espírito Santo, porque a promessa ela tinha um
ser-me-eis testemunhas. Primeira coisa que eu vejo, testemunha vai ter que falar. Eu fui testemunha em um processo em Porto Alegre. Me apresentei ao Domingos, lá fora, na vara tal. Me apresentei a uma juíza e ela me fez várias perguntas sobre o fato a qual eu fui testemunha. E eu testemunhei tudo aquilo que eu tinha visto e ouvido na época do então acontecer. Testemunha tem que falar. Falaram o quê? Falaram que viu. Falaram o quê? Falaram que testemunhou, que viu acontecer. Às vezes para alguém é tão difícil pregar o Evangelho. Não é. Prega o que você já viu, o que já aconteceu na tua vida. Prega o que o Senhor faz com você. Prega que Ele te guarda. Prega que Ele está contigo. Prega que quando você está triste, é Ele que te alegra. Prega que quando você está sem esperança, é Ele que vem dando esperança ao teu coração. Prega que até quando você está doente, Ele vem te fortifica, muitas vezes até escura. Prega que quando você não acha a saída, Ele te dá um caminho, te direciona a tua vida. Mas fala o que Deus tem feito em sua vida. Precisamos entender que testemunhar e falar do amor de Deus a muitas pessoas que estão ouvindo e precisam, estão necessitadas de ouvir. Pedro, quando vê a multidão lá fora do templo, recebe a promessa e sai para fora para pregar a palavra de Deus. Funcionado nesta virtude, neste poder, mais de 3.000 almas são ganhas. Nos próximos capítulos a igreja vai crescendo e já 7, 8 mil almas vão sendo ganhas por uma igreja que está impulsionada nesta virtude da promessa se cumprir. Porque quando se cumpre a promessa, eles ficam cheios do Espírito Santo. E eles começam a testemunhar por todos os campos, vem a perseguição. Por ocasião da morte de Estevão, a igreja é dispersa, muitos vão para muitos dos lados, a promessa vai invadindo o mundo da época. E onde chegava com eles a promessa. Onde eles chegava com eles a virtude. Onde chegava com eles a esperança. Onde eles chegavam aquela palavra viva, aquela palavra de certeza, aquela palavra de convicção. E foram invadindo o mundo da época, pessoas se converteram. Capítulo 9, Paulo, que era o perseguidor do Evangelho, perseguidor dos cristãos, mas um dia ele se depara no caminho que vai para Damasco, era aquele Jesus que ele perseguia. E ele tem um encontro, uma voz fala com ele, Paulo. E ele disse: quem é? Eu sou Deus a quem tu persegues. E de perseguidor ele se torna perseguido no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 10, nós vamos ver uma experiência ali sobre um homem que era sedento de Deus, sedento das coisas de Deus. Cornélio é a prova de que Deus sempre encontra quem busca por Ele. Cornélio é a prova que o homem, mesmo não sendo judeu, mesmo não crescendo em Jerusalém, mesmo não sendo de uma tradição religiosa, de família, de um povo escolhido, como eram os judeus, mas ele tinha algo que Deus valoriza, muito mais do que a tua nacionalidade, muito mais do que a tua família. Ele tinha algo que Deus valoriza muito mais do que até mesmo
títulos humanos, ele tinha um coração disposto a procurar. Ele tinha um coração sedento, quebrantado, contrito, e tinha uma sede, uma busca de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso. E este capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos vai marcar como um divisor de águas, um divisor de tempo, um divisor de ciclos. Porque aqui Deus está abrindo o caminho do Evangelho para alcançar os gentios. Deus está abrindo uma porta que até então estava fechada, não somente para Cornélio, para a sua casa e para todos que são com ele. Um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que mesmo antes de ser um homem militar, mesmo antes de ser um centurião, era um adorador, era temente a Deus, piedoso. Por que ele era piedoso? Porque ele buscava a Deus sinceramente. Cornélio buscava a Deus sinceramente com o seu coração. E o interessante, com toda a sua casa, ele era um líder dentro da sua casa, era um sacerdote dentro do seu lar, ele liderava espiritualmente toda a sua família. Queridos, uma verdade é que o céu se move onde tem lar que tem fé. Não era um religioso vazio, não era um curioso acerca das coisas de Deus, coisas vagas. Não, era alguém que desejava encontrar algo que iria mudar a sua vida. Deus não rejeita ninguém que o busca. Ele buscava a Deus e Deus vai responder. O interessante é que quando Cornélio estava orando, o anjo do Senhor declarou algo para ele: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Interessante isso. Porque Cornélio não buscava, irmãos, o reconhecimento humano, que hoje é tão buscado. Cornélio não buscava o reconhecimento humano, mas o céu registrava cada ato que ele fazia. Ele dava oferta, Deus via. Ele orava, Deus anotava. Ele ajudava alguém, Deus lembrava. Hoje a gente quer ter muito reconhecimento humano e se esquece de olhar para cima e ver o reconhecimento de Deus. Hoje nossos nomes querem estar nos cartazes, querem estar no outdoor, o teu nome precisa ser o primeiro, quer ter a primazia, mas Deus não está olhando muito para isso, não. Deus está olhando para o coração. Deus, qual é a tua motivação de estar aqui, de sair da tua casa nesta quinta-feira? Podia ficar no chimarrão, no sofá, podia estar ficando descansando em uma rede. Tem uma cadeira, que teve uma cadeira que antigamente uma cadeira chamada preguiçosa, lembra dessa cadeira? Por que teve uma cadeira preguiçosa? Tem alguém? Do que, Jesus? Meu Deus. Sentado e ficava lá, descansando. Não, você saiu e veio para a casa do Senhor. Você saiu e veio para cá. E quando você deu o primeiro passo na tua casa, você abriu a porta. E você deu o primeiro passo, lá estava o céu notando. Ele está indo para a casa de Deus. Ele está indo. Ele está vencendo o cansaço do dia a dia. Ele está vencendo, talvez,
Aí o céu está falando, ele está indo para casa, ele está indo para a casa de Deus, ele está chegando no templo, ele está chegando, ele está cantando, ele está louvando a Deus. Aí o céu fala a Deus, mas tem uma promessa: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu não posso deixar ele sozinho, ele pode ficar sozinho, eu vou descer, porque eu vou cumprir a minha e o Senhor Jesus disse quando for ao céu: eu não vos deixarei órfãos, pois enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias. Na segunda tem o Espírito Santo para você, na terça tem o Espírito Santo, na quarta tem o Espírito Santo. Chegou na quinta, você cansado, trabalhou, se esforçou, veio em casa, tomou um café, um chimarrão, tomou um banho, com as costas doendo, mas veio para casa, porque o Espírito Santo está dizendo: vamos lá, eu vou contigo, eu vou te esforçar, eu vou te ajudar, vou te fortalecer. Agora vai sair, o cansaço vai embora, vai chegar em casa com a bênção, com a vitória, o sumo, alguém quer isso, o dia da tua vitória você vai voltar para a tua casa, não vai sozinho não. Eu venho como profeta de Deus nesta noite. Levanta a tua mão, eu vou entregar algo de Deus aqui. Não foi em vão que Deus te trouxe hoje aqui. Deus tem uma vitória para alguém nessa noite. Oh, cara, Deus te trouxe aqui. Está dizendo: estou trazendo algo novo, a vitória, porque a promessa não foi esquecida, diz o Senhor. Só por isso eu estou abençoando, porque eu sou Deus que cumpre as promessas. A graça de Deus neste lugar, a graça de Deus neste lugar. Cornélio não duvidou. Interessante isso. Cornélio não questiona, não pergunta por quê. Quando vem a ordem, quando vem a voz, diz Cornélio: manda chamar Pedro. Ele não questiona por quê. Você já viu que hoje tem muito isso? Você notou que hoje tem muito isso? Mas por quê? Por que tem que ser Pedro? Por que ele não pode ser João? Por que tem que ser ele? Qual o negócio da cara de Pedro? Eu nem sei quem é esse Pedro. Mas esse Pedro é judeu? Mas eu não é judeu. Mas esse Pedro não é romano. Esse Pedro não é militar. Para falar para mim, tem que ser militar. Eu sou centurião. Tem que chamar no mínimo de centurião. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando a gente gosta de questionar, Cornélio nos dá uma lição. Sendo centurião, sendo romano, tendo posição, tendo carro, tendo uma família crescendo. Podia falar tanta coisa ali, mas quando ele ouviu, o que é para chamar Pedro? Manda chamar lá. Ele chama logo o seu servo, traga logo Pedro aqui, vá logo lá na casa do Simão, traga ele por aqui, porque eu preciso ouvir as palavras de Pedro. Por quê? Porque ele foi testemunha que a promessa se cumpre. Querido, você nem sabe, mas lá no teu serviço tem pessoas muitas vezes que não vê o tempo passar para ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Tem pessoas que talvez só vai comprar na loja, porque quando chega lá, ouve o teu olho, o teu rodinho, o teu batata, já sente algo diferente. Talvez quando chega no teu estabelecimento, diz: também nesse lugar eu estou querendo ser cansado. É a virtude da promessa que está sobre o teu ouvido. Quantos de nós, inclusive eu, muitas vezes até em entrevista de emprego, a pessoa já olha e diz assim: o que tem contigo? Por que tu fala assim diferente? Tu anda diferente? Quem é você? O que acontece? Aí muitas vezes a gente se acha: sou bom, né? Sou legal, tá? Já sentiu alguma
uma coisa meio diferente, é o meu porte de elegância, é o meu trajar. Né? Sou um gentleman, né? Que é isso, querida? É a virtude do Espírito Santo que está em você. É Ele que está conosco. São promessas que se cumprem lá na mais. Porque de nós mesmos nós somos pequenos, falhos. E no Atos, no capítulo de número 10, eu vejo aqui um romper de barreiras. Havia uma barreira. Mas quando Cornélio recebe Pedro em sua casa, interessante isso, na sua casa, Pedro vai lá. E quando ele chega nesse lugar, ele começa a falar, e a Bíblia vai falar que quando Pedro falar, caiu o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre os da sua casa. E os irmãos que tinham vindo com Pedro começam a se admirar e dizer: meu Deus, eu pensei que a promessa era só para nós que estávamos lá em Jerusalém. Eu pensei que a promessa era só para os judeus, mas não. Olha aí os gentios, olha aí Cornélio falando em línguas. Olha aí os filhos de Cornélio falando em línguas. Olha aí a família dele sendo renovada, adorando a Deus e magnificando a Deus. Barreiras caem quando as promessas se cumprem na nossa vida. Talvez diante de alguém nessa noite haviam barreiras de impedimento, mas nessa noite a palavra de Deus, através da virtude do Espírito Santo, barreiras cairão. Continue a testemunhar, continue a falar, continue a pregar, continue a cantar. Barreiras cairão na virtude do Espírito Santo. Não foi Pedro que derrubou, foi o Espírito Santo. Interessante que para cada Cornélio que busca, Deus tem um Pedro para alcançar, um Pedro para ser a ponte. Havia barreiras, havia um muro, havia divisões, mas Deus usa Pedro como uma ponte que vai alcançar o cedro. Não seja barreira, meu irmão, seja a ponte para alcançar o cedro. Seja uma vara de alcance para alcançar o mundo aí fora que está clamando. Vivemos num momento que a igreja precisa cada dia mais buscar os perdidos, e uma tem sido a minha oração todos os dias: Senhor, avida os meus ouvidos ao clamor dos perdidos lá fora. Não podemos negligenciar, não podemos deixar de testemunhar, não podemos deixar de falar, não podemos ficar somente no cenáculo, mas temos que falar do amor de Deus. Há multidões que caminham a passos largos à perdição da sua alma, e você tem o antídoto da cura, você tem a palavra que liberta, você tem Jesus que transforma, você tem a palavra que é poder para transformar vidas. Pastor Gabriel, essa virtude veio lá no Senado e foi embora. Não, está conosco até hoje. O Espírito desceu e subiu. Não, ficou conosco, está aí com você, está comigo. E eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Está conosco, não só conosco, mas em nós. Grande pregador, conhecido por muitos como príncipe dos pregadores, um homem inglês chamado Charles Haddon Spurgeon, empregado que pastoreava sua igreja em Londres, Catedral Metropolitana de Londres, com capacidade para 6.000 pessoas que me ouviam.
Ele não fechou seus ouvidos ao clamor dos presos. Ele pregava diariamente nos presídios, nas prisões, em fábricas, em asilos, em lares, às vezes, muitas vezes para uma pessoa. Diz que uma dessas suas visitas em um lar, em um asilo para pessoas carentes, ele encontra uma senhora já de muita idade, e ele falando com ela, pregando o Evangelho a ela. O Espírito Santo comove os seus corações, são tomados pelo Espírito, ela aceita o Senhor Jesus. Daquela conversa se tornam familiares, se familiarizam, falando, falar, no estar ali. Na segunda, terceira visita que Spurgeon faz a essa, ela lhe mostra um documento que era uma lembrança de uma pessoa muito rica, que ela tinha conhecido lá no passado. E ela diz, era um conhecido meu, era muito rico, deixou como lembrança, inclusive assinou até o nome dele nessa lembrancinha que me deu. E ela mostra para o Spurgeon aquilo, o Spurgeon logo vai ler, e quando ele lê, ele nota que se trata de um documento bancário. Ele olha, não acreditando naquilo, e pergunta: a senhora tem um conhecimento do que era essa lembrança? Ela diz: não, nunca me importou, nunca quis nem ler. Guardei como lembrança de um grande amigo e tenho por todos esses anos. Ele olha para ela e vê necessidade, vê que estava em lugar para pessoas carentes, passando já por muita necessidade na vida. Ele diz: este documento que a senhora tem, esta lembrança, é um documento bancário. Se a senhora me permitir, os responsáveis pela instituição, eu vou até o banco que é na mesma rua e vou verificar se o que está escrito aqui é verdade. A senhora me permite? Ela diz: pois não, pode ir, é apenas para mim um papel. E quando ele se dirige, ele vai lá e vê que se nota uma elevada quantia de dinheiro depositada no nome dela, assinada lá pelo depositante, que estava à disposição dela todo aquele tempo que ela passava por necessidade. Vem até a instituição, entrega a eles, mostra os seus responsáveis, aos familiares dela. Ela vai até a instituição, retira toda aquela elevada quantia de valor, de dinheiro, e vive o resto da sua vida abençoada, com conforto para ela e para os seus. Spurgeon diz: assim são muitos crentes que têm à sua disposição o Espírito Santo de Deus e o poder e a sua virtude. Está à nossa disposição, tem o teu nome escrito na tua promessa. Está à disposição da igreja os dons do Espírito Santo para trabalhar na igreja, na face da terra. São ferramentas que nós podemos usar, estão à nossa disposição, mas muitas vezes nós não conhecemos e não sabemos. Mas nesta noite, este humilde servo do Senhor vem falar à igreja do Senhor: você pode usar esta promessa que os Atos dos Apóstolos capítulo 2, esta promessa é para vós e para vossos filhos. Esta promessa é para você. Pedro, no seu discurso, diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro diz: os vossos velhos sonharão, os jovens terão sonhos, visões. Glória a Deus. É para você, de poder do Espírito Santo. É para você usar na tua casa, na tua família, onde você for. Você tem liberdade para usar a autoridade de Deus. Eu quero orar com você nesta noite. Você que sentiu no seu coração de dar um passo. Talvez alguém que tem promessa de Deus. Deixa eu ver se só sou eu ou tem mais alguém que tem promessa de Deus. Quem tem promessa? Então
sai do teu lar nessa noite, venha rápido, eu já quero entregar o microfone. Vamos orar nessa noite, uns pelos outros. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa por dificuldades. Toda promessa passa pelo caminho de cumprir-se a promessa. Mas nessa noite Deus está renovando a tua vida e fortalecendo você até o cumprir da promessa. Pode ser hoje, e se não for hoje, Deus te fortalece para você continuar, perseverar até o dia que a promessa vai se cumprir. Nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus servos, eis aqui, Senhor, pessoas tementes a Deus, piedosas,